Bom, galerinha, então vamos para a parte final aí da nossa aula. Vou falar aqui um pouquinho sobre o movimento operário e uma interpretação do positivismo. Fazemos um exercício e aí fim de papo. Beleza? Então, foi aqui onde eu parei. Quando a gente pensa no desenvolvimento do movimento operário no século XX, por exemplo, que vai ser um momento muito importante, porque vai acontecer a revolução desse movimento operário, né, a Revolução Russa. Vamos dizer que os movimentos operários, então eu já estou dizendo no plural, quer dizer que há uma divisão dentro deles, é um movimento heterogêneo, com certeza. Eles vão se dividir em duas grandes vertentes. Tá? Ou ele vai ser reformista, ou ele vai ser revolucionário. Então, veja, sempre quando você pensa nessa questão de reformar ou revolucionar, a gente vai falar de revolução numa próxima aula. Veja que quando eu vou para uma revolução, eu tenho que romper. Quer dizer que eu estou indo por um caminho, eu estou indo para uma direita, agora eu vou para uma esquerda. Eu estava indo para uma esquerda, agora eu vou para uma direita. Ele tem que ter ruptura, ele tem que ter descontinuidade. Então, eu destruo tudo que existe, a ordem vigente, tá? Para começar uma nova ordem. Isso, por exemplo, é uma definição do movimento operário comunista. Tá? Exemplo do que aconteceu na Rússia. Agora, reformista, veja bem, né? Quando há uma reforma, a ordem material, ou melhor dizendo, a estrutura material, ela permanece, mas eu vou modificar algumas coisas. Quem definiu muito isso foram os social-democratas lá da Europa, um trabalhismo inglês, aí um sindicalismo de inspiração lá dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu não vou acabar com o capitalismo vai continuar, mas eu vou fazer reformas, vou fazer modificações que modifiquem uma vida econômica capitalista. Tá? Por exemplo, dê melhores condições de trabalho para todo mundo, melhores salários, enfim. Então, de um lado, o movimento operário que aceita o capitalismo, que é melhorias, reformista, ou então aquele que quer revolucionar, quer acabar com o capitalismo e criar uma ordem econômica e social, socialista e comunista. A gente vai fazer uma leitura agora desses movimentos por parte de uma escola sociológica que inicia toda a ciência social, que é o positivismo, que vocês estudaram no ano passado. Tá? O grande nome dessa escola foi o Comte. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tá? Então, olha que interessante. Quando a gente analisa a história desses movimentos sociais, como operário, a gente sempre tem que olhar que o mundo e o desenvolvimento histórico estão mudando constantemente. Beleza? Daí é que está a leitura da história e do tempo, né? A leitura de como que as coisas se sucedem no mundo. Se você, por exemplo, acredita numa teoria marxista, esses teóricos, partindo da leitura do Marx e do Engels, que são os pais aí do socialismo científico, eles sempre vão defender que a ruptura da história ela tem que acontecer e ela vai ser feita mesmo que seja pela força. E a gente olha aí, por exemplo, para a Revolução Russa de 1917, naquela leitura do Marx de que o motor da história é a luta de classes e esse operariado tem que mudar a história a todo custo para que ele seja o protagonista, afinal ele é a maioria, tornando toda a sociedade operária. Mas autores positivistas, como Comte, eu vou te dizer já já, e outros aí que vão para uma social-democracia, vão dizer que isso aí já passou. Essa história de
tomar o poder pela força, revolucionário, isso aí é passado. As mudanças vão continuar acontecendo, mas não vai haver o uso da violência. A violência ficou para trás. Então, quem defendia essa posição mais, digamos assim, pacífica e não revolucionária foi o Auguste Comte. Eu vou te mostrar uma imagem do Comte, esse cidadão aqui que você está vendo à direita. Tá? Bom, o que o Comte dizia, basicamente, sobre essa questão das mudanças e das revoluções? Ele acreditava que a sociologia, né, que ele estava criando naquele momento, ela deveria fazer uma leitura do mundo, uma leitura das relações sociais, tá? Para conhecer e definir quais são as leis imutáveis da vida social. Quer dizer que, ó, vou ler, vou fazer uma interpretação do mundo aqui, da sociedade, e eu quero ver o que determina o comportamento das pessoas, como que as pessoas vivem, o que determina o seu viver. Porém, não deve ter qualquer tipo de comportamento crítico sobre a realidade. Tá? Então, eu não vou me importar, por exemplo, com as questões de igualdade, justiça, liberdade. Eu não vou me importar com as rupturas nesse sentido. Eu quero entender como a sociedade funciona, definir quais são as leis imutáveis da sociedade, tá? Mas eu não vou fazer qualquer tipo de defesa, tá? De transformação. Era esse o papel do Comte. Tá? E olha que interessante, olha aqui uma definição, né, do Comte, para você visualizar um pouco mais. Olha o que ele vai dizer. Tendo por física social, a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com que são considerados os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis invariáveis, cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas. Então, veja, né, o nome física social. Então, da mesma forma como há um entendimento do cosmos, dos fenômenos químicos, tá, físicos, fisiológicos, também existem os fenômenos da sociedade. Eu preciso descobrir as leis sociais. Eu não quero instigar uma crítica, um comportamento revolucionário das pessoas. Eu quero entender como que as coisas funcionam na sociedade. Ponto. Tá? Daí, o senhor Auguste Comte, e aí a posição que me parece mais agradável aqui é a de entender o que esses autores defendiam e, a partir disso, formar o meu pensamento. Se eu vou concordar ou discordar do Comte, isso vai na minha subjetividade, das minhas experiências, das minhas convicções. O mais importante é entender, eu sei o que o Comte diz, tá? Vou trazer para um debate numa redação, tá? Concordando ou discordando, a mesma coisa com o Marx, com qualquer outro. Esse é o nosso papel aqui, dentro da leitura desses autores. Tá? Gosto, aí cada um vai desenvolver o seu, indo para um lado ou para outro das ciências humanas. Né? Então, o que o Comte vai dizer? Comte é um defensor da estabilidade social. Ele era totalmente contrário às revoluções violentas. Né? Para ele, isso tinha ficado no passado ali do século XVIII, com a Revolução Francesa, que assustou muito ali quem era da elite europeia. Ele acreditava que uma sociedade coesa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que era ordenada, a palavra ordem vai ser muito, muito forte aqui no Comte. Ele acreditava que esse tipo de sociedade ela estava relacionada ao restabelecimento da ordem nas ideias e nos conhecimentos. Quer dizer que a partir do momento que eu entendo quais são as leis imutáveis de uma sociedade, as pessoas deveriam simplesmente seguir o mesmo comportamento, um comportamento padrão, tá? Criando uma crença comum a todos os seres humanos. E essa crença, na visão do Comte, não era uma crença numa religião, não era uma crença num Deus
de uma religião monoteísta, era uma crença na ciência. Então, as ideias que deveriam nortear a sociedade seriam as ideias científicas. Daí que o positivismo é um grande defensor da ciência. E o Comte acreditava que a sociedade passava por uma evolução em 3 estágios, saindo ali do teológico, em que tudo era explicado por Deus, passando por um metafísico de especulação filosófica, até chegar ao momento positivo, que seria um momento no qual todas as coisas seriam explicadas por meio da ciência. Tá? Então, ele acreditava que era preciso reconciliar a ordem com o progresso. Então, a ordem social, política, ela precisa estar conectada a um progresso técnico, capitalista, científico. Então, um vai nutrindo o outro. Né? Esse progresso estabelece a ordem da sociedade, essa ordem da sociedade estimula o progresso. Não por acaso, quando a República foi proclamada aqui no Brasil, lá no golpe militar de 1889, os militares leram o Comte, gostavam do Comte, foram muito influenciados pelo Comte, tá? E trouxeram esse lema positivista para dentro do pavilhão nacional, né, da bandeira nacional, como crença numa ordem, uma coesão social, uma estabilidade social, que também está relacionada a um progresso técnico, industrial, científico, tá? Dentro do capitalismo. Beleza? Então, daí, né, olhando para 2 grandes momentos revolucionários na história, a Revolução Russa, e aqui é uma menção à Primavera dos Povos, de 1848, e, naturalmente, a própria Revolução Francesa. Foram 2 movimentos de um uso de força, quer dizer que a população ela vai tomar o poder usando ali de violência, de recursos de força, armamento, para derrubar a ordem vigente e criar uma nova sociedade. Para o Conde, isso aqui estava no passado. Isso aqui já era. Isso aqui era uma coisa que não deveria se repetir. E para que isso não acontecesse, a sociedade deveria ter uma ordem, né, uma coesão social e política. E isso seria adquirido naturalmente pela ciência, pelo entendimento das leis imutáveis de uma sociedade. Então, positivismo, ele acredita que a gente deve ter uma coesão interna sem qualquer necessidade de revolução. Beleza? Vou parar aqui. A gente vai ver na próxima aula quem que vai defender o uso da força como uma forma de modificar as estruturas vigentes. Nós temos um exercício aqui muito legal, muito bem feito, e ele vai fazer uma comparação aqui de uma música com o hino da França. Então, veja, a Marselhesa, canção popular francesa, cantada desde a Revolução de 1789, tornou-se o hino nacional da França e é entoado em datas nacionais, eventos esportivos e momentos de comoção, como nas passeatas da população após os atentados terroristas de 2015 em Paris. O compositor brasileiro Lamartine Babo foi o autor da marchinha O Barbado Foi-se, fazendo alusão à Revolução de 30, que depois o presidente Washington Luiz, o doutor Barbado. Após ler as 2 composições, responda as questões a seguir. Bom, então aqui, olha a Marselhesa, o hino nacional da França. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou, contra nós a tirania, o estandarte encarnado se eleva. Ouvis os campos rugirem, esses velozes soldados? Vêm eles até nós degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchons, marchons, né? Marchemos, marchemos. Vossa terra do sangue impuro se saciará. Que essas multidões estrangeiras fariam a lei em nossos lares. Que as falanges mercenárias arrasariam nossos fiéis guerreiros. Grande Deus, por mãos acorrentadas, nossas frontes sobre o jugo se curvariam e déspotas vis tornar-se-iam mestres de nossos destinos. Estremeçam, tiranos, e vocês, pérfidos,
injúria de todos os partidos, tremei, seus projetos parricidas vão enfim receber seu preço. Somos todos soldados para combatê-los. Se nossos jovens heróis caem, a França outros produz. Contra vocês, totalmente prontos para combatê-los. Você vê aí que há uma tensão muito grande, o uso da força, o uso da violência constante dentro desse hino da França. O Barbado foi-se, vamos ver aí o almirante, do sul a norte, todos viram intrepidez de um Brasil heróico e forte, arraiar no dia 3. A Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora, não volta mais. Né? Doutor Barbado é o Washington Luiz, o último presidente ali da época do café com leite. A mineirada, lá na Serra da Coalhada, vai prender a carneirada nos sertões da Mantiqueira. Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegrama os cavalos no obelisco. Tá aí, é uma referência à Revolução de 30. Daí, olha o que ele vai perguntar. Qual é a ideia fundamental contida em A Marselhesa? Deixa eu sair daqui. Aqui, que permite afirmar o caráter revolucionário do movimento ocorrido a partir de 1789 na França. Bom, a ideia fundamental, me parece, né, e aqui a resposta vai de encontro ao que eu pensei também, ela conclama e ela convoca a população a pegarem armas contra a opressão. Tá? A opressão que existia naquela época dentro do governo francês. Veja lá, né? As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Tá? E ele vai defender que as pessoas elas possam morrer ali contra o absolutismo, contra a tirania que havia na França. Tá? Para que houvesse uma nova ordem social, política, que melhorasse a vida das pessoas. Tá? Que destruíssem toda a cultura que havia até então com características feudais e criassem uma nova ordem, no caso, uma nova ordem liberal burguesa. Ele então pensa nisso, na união da população contra a tirania. Aí, olha só. A mesma ideia identificada no caso francês está presente na canção brasileira? Justifique. Galera, não, né? Você não percebe aqui o caráter de união, pela força, para destruir o sistema. Então, vamos lá, né? Não. Beleza? Aqui ele coloca, ele está comemorando aí um Brasil heróico, um Brasil forte, um bom governante, né? O Washington Luiz. E veja que ele vai citar aí várias regiões do Brasil que foram fundamentais na vitória. Veja bem, ó, do sul a norte. Então ele vai lá e fala Paraíba. Tá? Depois ele fala Mineirada. Ó, Rio Grande, né, que é o Rio Grande do Sul. Beleza? Aqui a gente percebe que nessa música aqui, ó, você não tem uma valorização da participação popular. O povo tá fora dessa luta aí. Está falando uma ideia de Brasil geral, mas não da participação do povo. C. Considerando que as duas revoluções provocaram mudanças importantes na vida posterior dos povos francês e brasileiro, como se explica a força de 1789 na memória dos franceses em relação ao esquecimento de 30 na memória dos brasileiros? Bom, penso eu, analisando aí a história, que eu acho que justamente o engajamento popular dos dois movimentos acaba tornando um mais memorável que o outro. Como a Revolução Francesa foi um evento que mudou a história mundial e teve uma participação popular muito grande, ele acaba se tornando algo a ser sempre lembrado, uma grande identidade francesa, não por acaso, é o hino nacional.
enquanto o movimento da Revolução de 30 ele não tem participação popular, ele é da liderança das oligarquias dissidentes, dos industriais, como também o apoio de alguns setores militares. Tá? E veja que é a resposta aqui no exercício, não? Essa diferença na participação efetiva das camadas populares em respectivos processos políticos. Tá? Então, os franceses celebram muito a sua revolução, no feriado, lá, o 14 de julho, beleza? E aqui no Brasil você não tem, por exemplo, o feriado da Revolução de 30, beleza? Então, aqui no Brasil, a memória é muito maior a outros episódios, mesmo que esses outros episódios não tenham também grande participação popular. Estou me referindo à independência, lá em 1822, e a proclamação da República em 1889. Beleza, galerinha? Então, valeu. É isso. Vocês vão fazer aí, como tarefa, eu queria que vocês fizessem o exercício 1 e o exercício 3 da página 76. Tá no guia aí para vocês, mas em todo caso, eu estou marcando aqui o 1 e o 3. Valeu, um grande beijo para vocês, espero vê-los e vê-las em breve. Se cuidem, até mais, valeu!